Oi, meus amores! Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso último vídeo, nós falamos sobre o infográfico. E você deve se recordar que nesse infográfico, além das imagens, dos números, das porcentagens, dos gráficos, mapas, setas, tinha também informações com tudo isso e também tinha pequenas informações escritas. Mas juntando todas essas informações, qual era o grande tema falado e apresentado naquele tipo de texto? Água. Exatamente. E você, que é esperto, já entendeu que a gente está falando bastante sobre água. Tanto nas videoaulas de língua portuguesa, também em matemática, né? E assim a gente vai falar em muitas outras videoaulas. Porque é um tema que precisa da nossa atenção. Repare que sem água a gente não sobrevive, né? Então a gente tem que cuidar, tem que viver, que foi o tema da videoaula de filosofia, mas tem que saber preservar, certo? Muito bem. Observe agora essa tirinha que eu vou colocar aqui para você. Vamos ver o que ela está trazendo de informação para a gente. Vamos ler comigo? Você pode pegar o seu livro. Essa tirinha, ela está na página 10 do seu livro de língua portuguesa e nós vamos ler. Essa tirinha tem 3 quadradinhos. Esse personagem, ele é muito conhecido. E eu amo, porque o nome dele é Armandinho. Eu gosto porque ele, como toda criança inteligente, é curioso, é esperto, é um grande filósofo. Já li tantas tirinhas dele, aprendi tanta coisa com ele. Ele provoca isso. Ele, nas falas das tirinhas que o Armandinho aparece, ele sempre provoca na gente um momento de reflexão. Ele faz a gente pensar. Vamos ver agora, leia comigo. No primeiro quadrinho, o que você vê? Eu vejo aqui um passarinho vindo tomar água. Olha aí, água, né? Tudo a ver com o que a gente tinha falado. No segundo quadrinho, tem o Armandinho, onde sempre aparece a imagem também, a figura de pernas de um adulto. Do ladinho dele tem o quê? Um sapinho. E no terceiro quadrinho, de novo o sapinho, o Armandinho e as pernas de um adulto. Vamos então para a leitura agora verbal. Verbal porque aparecem as palavras escritas. Vamos lá. E o que eles colocam ali dentro? Água. Água com açúcar. Só. Ah! O Armandinho responde. E no último quadrinho, ele diz: mas eles não ficam com cáries? Por que será que ele pensou nisso? Né? Ele quer saber por que um passarinho deixa a sua liberdade, o céu que ele está voando, os galhos que ele está pousando para ir tomar água ali. E ali, um adulto responde, curiosamente, porque ali dentro, além de ter água, tem 2 coisas ali dentro. Ali dentro tem água e tem açúcar, então tem uma água doce, uma água docinha. Lá na minha terra a gente chamava assim de garapa, né? Aquela água doce. E aí, ó, os passarinhos todos vão ali beber. E a pergunta dele, por que será que no último quadrinho ele faz essa pergunta? Cárie nos dentes. Você também gosta de comer ou de chupar alguma balinha doce? Isso também provoca cárie? O que sua mãe fala para você, seu dentista? Muito bem, mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês nessa tirinha com o Armandinho, que tem uma palavra aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Eu vou ler novamente e eu quero que você pegue o seu marca-texto e você destaque a palavra que eu vou falar para você. Tem assim, ó, no primeiro quadrinho, o que eles colocam ali dentro. Quem coloca ali dentro? Quem é que coloca alguma coisa ali dentro? Nessa pergunta do Armandinho. Eles. Então, destaca a palavra eles.
Conseguiu destacar? Ó, o que eles, só a palavra eles. No segundo tem assim, água com açúcar só. Aí vamos pro terceiro, diz assim, mas eles, olha a palavra eles, apareceu novamente. Destaca ela novamente também, por favor. Mas eles não ficam com cáries? Vamos parar um pouquinho aí? Muito bem. Agora, observe a segunda imagem que eu vou mostrar para você agora. Essa imagem também está na página 10 do seu livro. Você pode acompanhar comigo olhando aqui no vídeo, ou dar uma pausa, ou pode continuar olhando no seu livro. Aqui no seu livro tem aí uma explicação, o que é pronome pessoal. Antes disso, olhando aí essa imagem que está aqui, nós vamos estudar agora uma classe de palavra. Estão lembrados que a gente já viu a classe dos substantivos, são as palavras que nomeiam tudo que existe, até os sentimentos, né? Cadeira, amor, carinho, lápis, lousa, aluno. Existem os adjetivos, nós já vimos também, aquelas palavras que dão características para esse substantivo. Aí a gente viu outra classe de palavra, que são os artigos definidos, os indefinidos, né? Que elas também servem, essas palavras servem para acompanhar o substantivo. Olha só, o adjetivo, o que ela faz? As palavras que são adjetivas, elas dão característica para o substantivo. O artigo acompanha o substantivo, né? Agora a gente vai ver uma classe de palavras chamada pronomes. E ela tem alguma coisa a ver também com substantivo. Sim. Vamos ver? Pega aí seu livro, pega seu marca-texto e vamos ler, ó. A palavra eles é exemplo do pronome pessoal. Pronomes, destacando isso aí que é importante. Todo esse parágrafo, ó. Pronomes, começando, pronomes pessoais são palavras que têm a função de substituir nomes ou substantivos. Eles são empregados para se referirem a 3 pessoas do discurso. Eu volto daqui a pouco sobre essa questão do discurso. Primeira coisa que a gente tem que entender, que os pronomes é um grupinho de palavra. Agora eu vou falar só dos pronomes pessoais. São as palavras que servem apenas para substituir nomes. Veja o exemplo que eu vou colocar aqui na lousa para você. Leia comigo. Olha só. Gedilma é a professora do 4º ano. Qual é o substantivo aqui? O primeiro que aparece nesse exemplo. Gedilma. Então, eu posso substituir a palavra Gedilma por ela. Então, eu posso escrever ela é a professora do 4º ano. Entendeu a dica? Para que serve? Para que servem os pronomes? Então, a gente faz isso sempre quando a gente está falando. A gente usa muito, ó, eu fui ao mercado. Tu viu isso? A gente usa o tu, ou então a gente usa ele ou ela. Dependendo da região onde você mora, a gente usa muito tu. No sul, nas cidades do sul, aqui do nosso país, se usa muito tu. Lá no Nordeste também se usa bastante o tu. Tu vais comer esse bolo gostoso? Ou então, você vai comer esse bolo gostoso? Tu e você, eles têm a mesma função, né? Ou então a gente fala assim, ó, ela é a minha mãe. Ou então a gente fala assim também, eles são os nossos amigos. Ou então, nós amamos esse filme. Perceba que todos esses exemplos que eu dei para você, ele está substituindo o nome. Quando eu digo, ela é a minha mãe, eu posso dizer, Rita é a minha mãe. Eu usei ela para substituir o nome, o substantivo Rita. Quando eu digo assim, ó,
eu gosto de ser professora, eu estou substituindo o eu pelo substantivo Gedilma. Gedilma gosta de ser professora. Então, eu tirei Gedilma e coloquei eu gosto de professora, porque sou eu que estou falando de mim. Outro exemplo, ele é meu irmão. Você pode dizer assim, ó, Marcos é meu irmão. E você pode substituir, tirar essa palavra e dizer ele é meu irmão. Ou então, outro exemplo, né? Nós adoramos esse filme. Você pode dizer, ó, Yasmin, Manuela e Isabela adoramos esse filme. Então, você pega essas 3 palavras e troca por um só pronome. Nós adoramos esse filme. Está super correto fazer essa troca, essa substituição na nossa língua portuguesa. É muito correto. Eu disse que existem muitos pronomes, mas agora nós estamos falando só dos pronomes pessoais. Por que pessoais? Porque são palavras que se tratam sobre pessoas, certo? Muito bem. Então agora vamos olhar de novo essa imagem da página 10. Existe assim, ó. Quando a gente está conversando, falando, geralmente são 3 pessoas que se envolvem numa fala, que nós dizemos que são discurso. É a pessoa que fala, a pessoa que escuta e o assunto da pessoa que está falando, ou sobre quem você está falando. Então, nós dizemos que existem 3 pessoas no discurso, na nossa língua portuguesa, ou seja, numa conversa ou em um diálogo, certo? Então, estou eu falando aqui, você está me ouvindo, é a segunda pessoa. E a terceira pessoa é o assunto, é a aula que eu estou dando. Outro exemplo, eu tenho 2 irmãs. Vamos imaginar que eu chamo a minha irmã, a Geilza, e vamos fazer uma festa de aniversário surpresa para minha outra irmã, que é a Geilma. É engraçado, né? Então, eu, a sua primeira pessoa que estou falando, se fosse a minha outra irmã, então ela seria a primeira pessoa, porque a primeira pessoa é quem fala. E isso troca, porque a hora que o outro fala, vira a primeira pessoa. Então, assim, eu chego para minha irmã e falo assim, Geilza, vamos fazer uma festa é o aniversário da Geilma, vamos fazer uma surpresa para ela? Certo? Então, quem é a primeira pessoa? Quem falou, no caso a Gedilma. Quem foi a segunda pessoa? Quem ouviu? A Geilza. Quem foi a terceira pessoa? A Geilma, que faz aniversário. É o assunto que a gente está falando. Certo? Então, vamos ver essa imagem aqui e vamos ler junto. Ó, primeira pessoa, o falante. Olha o exemplo aí. Eu tenho 1000 motivos para não querer ser um cachorro. Então, quem é o pronome que está falando? É o eu, certo? Você pode destacar aí também o eu, porque a primeira pessoa é quem fala. Segundo exemplo, de segunda pessoa, que é o ouvinte, ó. Tu estás cansado? Esse tu, você dá uma destacada aí, é com quem você fala. É quem está ouvindo, é o ouvinte. E quem é a terceira pessoa? É o assunto do que se fala. Tem assim um exemplo. Ele é um cachorro. Então, ele é de que ou quem, ou de quem se fala. É o assunto. Tudo bem? Dúvida? Tranquilo. Muito bem. Vamos para a página 11. Na página 11, olha aí a imagem da página 11. Tem um recadinho bem legal para você aí, com essa garotinha que está andando no carrinho rolemã. Tão gostoso. Já brinquei quando eu era criança. A professora G já foi criança. E eu adoro estar no meio das crianças até hoje. Olha aí o recadinho que ela está dizendo para você, ó. Eu quero que você dê um destaque. Pegue aí o seu marca-texto bem bonito e vamos lá, lendo e marcando, ó.
Nos exemplos dados, todos os pronomes em destaque, eles exercem a função de sujeito nas frases. Veja o exemplo nesse quadro, dessa imagem aqui. O que é o sujeito? O sujeito é a pessoa que faz uma ação, né? Quando eu digo assim, ó, eu gosto de dar aula. Qual é a ação que eu estou falando? De dar aula. Quando eu digo assim, ó, você vai dormir, qual é a ação? Você. De quem está praticando a ação de dormir? O você, né? Então vamos ver o exemplo aqui, ó. A primeira pessoa, a gente divide em singular e plural. Singular é quando a gente fala só de uma coisa ou de uma pessoa. Plural, quando a gente fala mais de uma, 2, 3, 4, 5, é a quantidade que for, de coisas ou de pessoas. Então, vamos lá. Quando a gente fala só de uma pessoa, então no singular eu tenho eu, tu, ele ou ela. A primeira pessoa é eu, que está falando. Segunda pessoa que escuta, tu. E a terceira pessoa, ele ou ela, e a gente fala sobre quem a gente fala. No plural, é mais de uma pessoa. Então, vamos lá. A primeira pessoa do plural, nós. Ó, nós falamos, nós gostamos, nós fazemos lição. Então, é mais de uma pessoa. Por isso que é no plural. Na segunda pessoa, vós. Vós quer dizer tu. Só que eu não posso falar tu só de uma pessoa só. Então, eu falo vós, porque eu falo de vocês. Entendeu? Vós, vocês. E a terceira pessoa, eles ou elas. Quando eu digo assim, ó, as crianças estão brincando, elas estão brincando, certo? Bom, galerinha, eu vou deixar para vocês aqui o exercício da página 10. 3 perguntinhas sobre a tirinha do Armandinho, muito fácil, fácil, fácil. Você vai escrever aqui mesmo no caderno, no livro, quer dizer, no livro. Na página 10 tem uma dica bem importante sobre os pronomes no QR Code. Não esquece de dar uma olhadinha. Eu já vi, tá falando tudo, bastante coisa sobre os pronomes, tá bom? Tem dicas legais lá. E na página 11 também tem 2 exercícios que vão falar sobre os pronomes, singular e plural, o discurso, tá? Quem é o ouvinte, quem é o falante, do que se fala. E, por último, hora gostosa de recortar e colar. Você gosta? Eu amo mexer, eu adoro coisas manuais, artísticas, né? Eu acho assim bem legal, porque é a hora que a gente usa e abusa da criatividade. Então, olha aí, esse exercício que você vai recortar. Tá no seu material de apoio, você vai só olhar, ler quais são as causas da poluição e o que você pode fazer, como poderia trocar essa poluição. Vai lá no seu material de apoio, recorta tudo e cola na ordem certa. E amanhã, amanhã na nossa videoaula, nós vamos corrigir e eu quero que você mostre para todos os seus colegas como ficou essa sua atividade da página 12 do seu material de apoio. Combinado? Por hoje é só. E até a próxima aula. Beijos!